Oi, gente, vamos lá, ó. Vou começar aqui na tarefa 5, ok? Beleza. Vamos apresentar aqui. Obrigada. Vamos lá. No gráfico estão representados os gols marcados e os gols sofridos por uma equipe de futebol nas 10 primeiras partidas de um determinado campeonato. Considerando que neste campeonato as equipes ganham 3 pontos, para cada vitória, 1 ponto por empate e 0 pontos em caso de derrota, a equipe em questão, ao final da 10ª partida, terá acumulado um número de pontos igual a... Uma forma mais fácil que eu achei de explicar essa questão aqui no slide é marcar as vitórias, depois as derrotas e depois os empates. Então, se vocês olharem no gráfico, os gols marcados são as linhas pontilhadas e os gols sofridos são as linhas cheias. Se marcado, né, for maior do que o sofrido, venceu. Então, toda vez que a linha pontilhada tiver maior nos gols, a linha pontilhada estiver mais alta que a linha cheia, é porque teve uma vitória. Então, no dia 28 do 1 teve vitória, no dia 25 do 2 teve vitória, no dia 4 do 3 teve vitória, no dia 18 do 3 teve vitória, e no dia 1 do 4 teve vitória, certo? Foram essas vitórias que a linha pontilhada está mais alta do que a linha cheia. Se a linha cheia estiver mais alta que a linha pontilhada, foi derrota. Então, teve derrota no dia 4, no dia 18, e depois só essas duas derrotas. E depois são os empates, que é quando elas se encontram. Então, teve empate no dia 11, teve empate no dia 11 também, e teve outro empate 0-0 no dia 25 do 3. E aí é só fazer a conta. A gente tem aí 3 pontos por vitória, 0 por derrota e 1 por empate. São quantas vitórias? 1, 2, 3, 4, 5. Então, a gente vai multiplicar 3 por 5. Quantos empates? 3. Então, 3 por 1. E derrota é 0. Multiplicando, não vai sair do nada, né? Então, aí, 15 vezes 3, 3 vezes 1, que é o número de pontos dos empates, somou, deu 18 pontos, que está lá na letra C. Eu já tinha feito essa questão em sala de aula, quem acompanhou, tá bom? Os conceitos. Por que é a população? Vamos lá voltar e ver. Porque foi analisada as 10 primeiras partidas e tem o resultado de todas as 10 primeiras partidas. É assim que a gente analisa mais ou menos em variância e desvio padrão. Se ele falar no enunciado, tem 10 partidas e ele colocou o resultado de todas as 10 partidas, é população, tá? Beleza. Variável, é quantitativa, discreta. Número de gols. Número de gols é número, certo? Discreta porque não fez 2 gols e meio. Ele fez 2, 3, 4, 5 gols, certo? Os dados estão sem tratamento. Representação, num gráfico de linha. Aquele bonitinho lá que a gente foi analisar. Tarefa 3. Observe no gráfico de barras ao lado a quantidade de títulos de cada um dos campeões das Copas do Mundo de Futebol de todas as edições até o ano de 2010. Qual das tabelas abaixo representa as mesmas informações representadas no gráfico? Essa também eu tinha feito em sala de aula, tá? Se você for olhar, a tabela está de baixo para cima. Começa assim, a Alemanha Ocidental, depois vem a Argentina, depois vem Brasil, Espanha, França, Inglaterra, Itália e Uruguai. Eu vou dar direto a resposta, porque aqui no slide eu acho que fica mais fácil, tá? Então, é só você conferir, assim, ó, tá lá na letra D. Alemanha Ocidental, 3, Argentina, 2, Brasil, 5, Espanha, 1, França, 1, Inglaterra, 1, Itália, 4 e Uruguai, 2. Onde estão essas informações? Na letra D. Para a gente não ficar fazendo por eliminação, que no slide não ia dar certo. Beleza? Na aula deu aqui não vai dar de jeito nenhum. Ok? Então, letra D. Vamos ver o que a gente usou do conteúdo. Conceito, população. Por quê? A gente estava analisando lá todos os jogos de Copa até determinado momento, né? Os resultados dos campeões. Então, estamos analisando todos. Variável, quantitativa.
Por que é quantitativa? Vamos voltar aqui. Porque ele quer a quantidade de títulos, certo? É um número. E discreta por quê? Porque é 1, 2, 3, 4, 5 títulos, não existe decimal nesse caso. Os dados não tiveram tratamento, e as representações está num gráfico de barras, certo? Então, foi isso que a gente usou do esquema geral para resolver essa questão. Aqui eu já vou colocar a tarefa 7 e 8, que é de média aritmética simples, tá? E aí a gente já vai ver que a gente vai usar um pouco mais daquele esquema geral. A tendência agora é aumentar o número de coisas que a gente usa daquele esquemão geral, tá? Tarefa 7. Em uma agência bancária, o atendimento aos últimos 9 clientes durou respectivamente 3, 6, 2, 5, 11, 4, 9, 10 e 4 minutos. Qual foi a média de tempo gasto no atendimento desses clientes? Beleza, ele quer a média de tempo dos atendimentos, né? O que a gente usa para média? A fórmula de média. E aí a gente vai ver aqui que, independente de ser população e amostra, que é o que se diferencia aí por ser mu ou x barra, a fórmula é a mesma. Então, você não precisa ficar preocupado se é população ou amostra, porque é exatamente a mesma conta, tá? Então, o que a gente tem que fazer? Somar todos esses valores dos minutos e dividir pela quantidade de clientes, que no caso ali é 9. Então, a gente vai somar 3 com 6, com 2, com 5, com 11, com 4, com 9, com 10 e com 4 de novo e dividir por 9. Feito isso, vai dar 54 somatório, dividido por 9 dá 6, que tá lá, não marquei a resposta, né? Na letra C, ou marquei depois. Tem que depois dar uma olhada, tá? Então, aqui a resposta está na letra C. Vamos ver se eu marquei, a apresentação está errado, assim, a ordem de marcação. Beleza. Questão 8. Luca fez uma viagem e anotou o quanto gastou com alimentação em cada dia. Observe abaixo as anotações que ele fez. Primeiro dia, ele gastou 98, segundo dia 54, terceiro dia 54,50, quarto dia 14,50, quinto dia 113. Em média, quanto Lucas gastou com alimentação nesses 5 dias? Ele quer, em média, você tem que sempre selecionar, ter muita atenção nessas questões. Em anos anteriores que os alunos resolveram essa questão, como média está no começo, passou batido. Então, o pessoal, e tem a resposta, inclusive, quanto o Lucas gastou com alimentação nesses 5 dias de viagem? E tem essa informação no problema. E a média está no começo. Então, tem que ter atenção quando for problema, resolução de problema. Então, seleciona isso que eu estou fazendo de laranjinha, são as informações principais do texto. Tem que fazer isso para resolver um problema. Isso é importantíssimo, tá? Vocês vão ver que exatamente o que eu selecionei de laranja é aquilo que você precisa para resolver o problema. Beleza. Então, a gente tem que resolver a média, porque está pedindo em média, independente se é população ou amostra, o somatório é o mesmo, tá? Então, a gente soma todos os valores de alimentação desses 5 dias e vai dividir por 5, porque são 5 dias. Somando tudo, dá 335. Tá vendo que tá lá na letra E? Tem a resposta. E aí, você divide por 5 e dá 67, que tá na letra D. Não marquei, olha. Então, a letra C e letra D. Depois eu vou fazer ali uma caixinha para marcar as opções corretas. O que a gente usou? População amostra. O que é isso? É porque são 2 questões, tá, gente? Na primeira, eu tinha 9 clientes, registrei os 9 atendimentos, estou usando população. Tudo é população. Eu tenho que trocar, tá vendo? É bom dar aula para vocês primeiro, porque depois eu vou consertando lá para botar as videoaulas no YouTube. E embaixo, foram 5 dias, e aí, desses 5 dias, ele anotou todos os dados, população também. Ambos seriam população e não amostra. Variável, quantitativa discreta e contínua. Por que tem os dois também? Vamos voltar lá no slide. Aqui, essa variável de tempo, ela é discreta, tá? 3 minutos. Você até fala 3 minutos e meio,
mas é mais difícil, tá? É mais fácil você falar 3 minutos e 30 segundos e tal, mas é mais difícil. Normalmente, você não dá tanta informação sobre o tempo, então é variável discreta. E embaixo é variável contínua, tá? Você tem um valor em real, real, um número decimal, número real. Os dados não estão tratados, estão em qualquer ordem. E o que a gente usou aqui, além daqueles conceitos dados? A medida de posição, de tendência central, média aritmética simples. Da média aritmética simples, a gente só tem que saber o que é o somatório dos elementos dividido por n, as notações de população e amostra, quando for o caso, e o cálculo, como a gente está tratando de média aritmética simples, o cálculo para ROL ou para dados brutos é o mesmo que é somar tudo e dividir pelo número de termos, que é justamente a definição. Não se precisou aqui saber a finalidade da média aritmética. A gente vai ver que os exercícios de medida tanto de medida de posição quanto de dispersão, 99% eles se focam muito no cálculo e não na finalidade em si da média, das medidas. Eles não se focam na finalidade daquilo, eles se focam muito no cálculo, independente para que sirva. Sempre, isso é muito comum em matemática, né? Se for focar no cálculo, no cálculo, no cálculo, e não exatamente na finalidade. Então, a gente vai ver muito isso. Quando que a gente vai usar a finalidade, quando a gente não vai usar, apesar dela existir, tá bom? Então, vou dar uma paradinha aqui para a gente começar a próxima aula, ok? Que eu estou partindo para vocês poderem ter tempo de estudar.